Muito bom dia, tudo bem com vocês? Senta aqui na mesa da mamãe. Por que eu abri essa live? Eu tô aqui lendo o livro de Êxodo e eu tive uma ideia aqui, vamos dizer assim, um insight, né? Interessante que o povo de Israel, no livro de Êxodo, ele já está escravo na terra do Egito e Deus levanta Moisés para ir lá e tirar esse povo da terra do Egito. E aí eu pergunto para você, quem é Moisés na fila do pão quando ele chega até o povo de Israel ali que estava escravo no Egito? Até porque Moisés já fazia mais ou menos uns 40 anos que ele tinha fugido do Egito. E eu imagino que em 40 anos dá pra gente esquecer uma pessoa, né? Esquecer a história dela, ou a gente nem saber que ela existe, ou que ela passou por aquele lugar. Embora José tenha sido um príncipe do Egito, mas eu imagino que esse povo não lembrava mais de Moisés. Então Moisés chega com uma proposta, com uma promessa absurda, que é, escuta, eu vou tirar vocês daqui, Deus mandou, porque vocês estavam clamando, vocês estavam chorando. E aí vai se desdobrando a história, né? Moisés fala que não era hábil com palavras, fala isso para Deus. Então Deus manda ele chamar Arão, que é o irmão dele. E aí eles vão até o faraó e falam, ó, faraó, é o seguinte, o nosso Deus aqui, o Todo-Poderoso, mandou a gente aqui para pedir ou ordenar, às vezes ele usa essa palavra, Deus mandou que você libere o povo para que a gente ande 3 dias e ofereça sacrifício para o nosso Deus no deserto. Claro, né? Faraó dá risada da cara dele. E no capítulo 5, aqui no capítulo 6, é esse primeiro contato que Moisés tem com o faraó. E o que me chamou a atenção? Por que eu abri essa live? Justamente por quê? Porque fazendo um paralelo, eu fiz um paralelo entre a análise, uma coisa que eu trabalho agora, e as pessoas aqui. A análise, eu venho com uma proposta do tipo, você vai se conhecer, você vai saber quem você é, e isso vai te dar habilidades para você resolver um monte de problema na sua vida, você vai ser livre, né? Você tem liberdade para escolher melhor. E foi o que aconteceu aqui com Moisés. Então Moisés chega até Faraó e fala para Faraó, libera o povo aí, pro povo ir adorar o Deus lá no deserto. Faraó fala simplesmente, não. Vocês não vão, vocês são loucos? Vocês estão pensando que vocês são quem? Chegar aqui e dar ordem em mim. E aí Faraó fica tão furioso que ele faz o quê? Fala, ó, então você vai lá. Antes você dava palha para eles, né, fazer os tijolos. Agora não. Eles vão ter que fazer a mesma quantidade de tijolos, porém eles vão ter que caçar a própria palha. Isso aumenta o serviço, isso aumenta a dificuldade do trabalho. E Faraó fala assim, inclusive, se eles produziam X de tijolos, eles vão ter que continuar produzindo o mesmo X, o mesmo tanto. Eu não vou diminuir a carga. Então isso acabou dando o que pro povo de Israel que estava ali no Egito? Mais trabalho, desestabilidade emocional, porque eles começaram a ser maltratados. Quem dominava, os capatazes, vamos dizer assim, que tratava diretamente com o povo, que eram israelitas, eles começaram a ser maltratados, a apanhar dos egípcios, porque eles não conseguiam cumprir a tarefa. Então, como que eu faço essa analogia de novo? Quando a gente se dispõe a resolver a própria vida, a ter uma vida de liberdade, a saber quem a gente é, a afirmar a nossa identidade, é exatamente isso que acontece. Parece que tudo vai melhorar. Então, quando eu chego com a promessa para você, olha, você vai fazer a análise e sua vida vai melhorar porque você vai saber lidar com um monte de sentimentos que você não sabia antes. Então é um oba-oba, é um ai que lindo, que maravilhoso, nossa, que disruptivo. Assim como o povo aqui, quando Moisés chegou e falou para eles, falou assim, ó, eu tô trazendo uma ordem aqui de Deus para libertar vocês vão sair dessa vida de escravidão. Eles falam, que lindo, até que enfim, Deus ouve nossas orações. Só que o processo não é legal.
processo é dolorido. Assim como o faraó, ele dobrou o trabalho dos israelitas, e aí o que os israelitas começaram a fazer? Eles começaram a xingar, eles começaram a esbravejar, chamaram Moisés e falaram assim, cara, você chega aqui prometendo pra gente que você vai libertar a gente, e nós estamos sendo castigados por causa disso? Qual que é o seu problema? Nossa vida estava boa antes de você chegar aqui. Quando você quer conhecer dentro de você quem é você, e você vai mexer nos seus problemas, você vai tentar caminhar na vida, é que nem uma faxina. Você tem que tirar tudo do lugar, você faz uma bagunça, como aqui a estrutura que eles conheciam, que os israelitas conheciam, foi abalada. Foi mexida, e aquilo doeu, eles apanharam, eles espancaram, o trabalho foi muito maior. E se você conhece a história do povo israelita saindo do Egito, você sabe que não foi legal, não foi bacana, né? Então teve as 10 pragas, e aí até eles chegarem na terra, dizem aí uns estudiosos que poderia levar 11 dias ou 40 dias, eles levaram 40 anos, mas tudo por quê? Porque o povo sempre evitava mexer na raiz do problema. Quando a gente mexe na raiz do problema, é dolorido. Você vai ter que fazer alterações emocionais, você vai ter que fazer alterações físicas, você vai ter que entrar em contato com dores que você não queria entrar, que é o caso aqui, eles apanharam, eles tiveram que dobrar o trabalho. Você também, quando você entra num processo de autoconhecimento e de buscar a raiz do problema, tratar a raiz, arrancar o problema pela raiz, isso dói. Isso é traumático, você vai ter que lembrar dos traumas, você vai ter que reviver aquilo, tá? Então, é interessante que eu sempre digo isso, o ser humano, as décadas passam, os milênios passam, o tempo passa, ser humano não muda. A essência do ser humano, ela nunca muda. Deus criou o ser humano de um jeito X para viver de um jeito X, que é como? Dentro do paraíso, tendo proteção, tendo provisão, tendo atenção, relacionamento com Deus. E aí, quando o pecado entra, isso é tirado do ser humano. Só que a essência do ser humano não muda. Mas, Violeta, nós estamos em 2021, muita coisa mudou nesse mundo. Ok, as coisas mudaram, a forma de se vestir mudou, a forma de construir casa talvez tenha mudado, principalmente a forma de comunicação mudou, mas a essência do ser humano não muda. É por isso que o ser humano ele continua fazendo as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas cagadas a vida inteira, o mesmo problema. É sempre o mesmo problema. E o capeta, enfim, ele conhece a essência, ele sabe como que é, ele viveu todo esse tempo, ele sabe como que a gente funciona, então ele sabe exatamente aonde enfiar o dedo, ele sabe exatamente aonde quebrar, ele sabe exatamente aonde deixar um elo fraco. E a gente aqui no alto da nossa arrogância fala assim, não, eu me conheço, eu sei quem eu sou, ou então, pior, a gente faz o quê? Deus vai tomar conta disso. Ok, tem coisas que Deus toma conta, mas tem coisas que Deus tá falando pra você, olha, isso aí não é da minha alçada, não. Assim como esse povo aqui. Qual que era a parte deles? A parte deles era calar a boca e acreditar no processo. Crer no processo, mas eles preferiam o quê? Abrir a boca, murmurar, esbravejar, xingar. Os caras estavam caminhando para a liberdade. Os caras estavam caminhando para uma terra que era uma terra que tinha muita prosperidade. E o que eles diziam no meio do caminho? A gente tem saudade da carne do Egito. A gente tem saudade da cebola do Egito. A gente tem saudade do alho do Egito. E é assim que algumas pessoas às vezes fazem. Elas entram no processo aqui comigo, um processo mais aprofundado, né? Não é só o da análise. E aí chega no começo do processo, ele bate a mão na mesa e fica bravo. E onde já se viu você falar isso pra mim? Onde já se viu você querer culpar fulano, culpar ciclano? Você tá querendo que eu culpe alguém? Não, eu tô querendo que você ache a solução do seu problema. Ache a raiz do seu problema. E a raiz dos problemas dos seres humanos estão sempre ligadas a 3 figuras. Aquilo que nós chamamos de pai, de mãe e às vezes de Deus, né? Às vezes tem um quarto elemento aí, que é o que a gente chama de diabo, de capeta, enfim. E às vezes tem pessoas que elas não colocam a culpa nesses entes,
Mas, a culpa é do meu irmão, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho. A culpa é sempre de alguém. Entendeu? Então, eu tô aqui lendo e vendo que o ser humano não mudou nada. Nada, nada. Ele sempre quer fugir da parte que é dolorida, da parte que é difícil, mas é daquilo que vai dar resultado. Resultado para ele. O que daria resultado para esse povo aqui? Entender o processo, calar a boca, confiar em Deus. Não. Eles querem murmurar. E ainda assim, Deus manda as pragas, Deus mostra um monte de coisa para eles. E eles ainda assim colocam em xeque, colocam em dúvida e coisas desse tipo. E eu enfrento isso aqui também. Falei, mano do céu, como pode? Bichinho não muda. O cara paga pra mim, Violeta, eu preciso que você me ajude nessa jornada. E aí o cara investe dinheiro, investe tempo, e chega aqui, ele quer questionar se isso vai dar certo, se isso não vai. Não, mas isso eu não quero mexer. Hã? Provavelmente aquilo que ele não quer mexer é aquilo que tá doendo. É aquilo que tá causando o maior mal nele. Então, a gente também tem que caminhar assim na vida. Entendendo os processos, sendo sensível a ver os processos. Será que isso daqui vai me levar para algum lugar? Isso daqui, será que ele é necessário? É que nem cuidar de uma ferida. A ferida tá ali com aquela casca, às vezes a casca tá dura, até tá, não libera líquido nenhum naquela ferida, tá seco. Só que por volta você vê que tá toda vermelha e vê que tem inflamação ali, tem uma infecção. Como que nós vamos curar aquilo ali? Tirando essa casca que já tá dura, que tá ali até às vezes protegendo, parece que tá protegendo aquela ferida, só que embaixo tá cheio de pus. Aí você tem que jogar água oxigenada e lavar e arrancar os pedaços que não estão podres ali e deixar aquilo exposto para aquilo curar. E aí sim vem colocar um remédio. É igual esse povo aqui. Esse povo procede da mesma forma, porque ser humano nunca muda. Ser humano é sempre o mesmo. A essência do ser humano é sempre a mesma. A essência do ser humano fêmea é a mesma, a essência do ser humano macho é a mesma. Sempre, sempre. E aí a gente lê um livro milenar como a Bíblia e constata que o ser humano nunca muda. Então, a live de hoje era essa. Inclusive, se você quiser ler a história, essa história é super legal, tá? Da saída do povo do Egito. Você vai ver as confusões que eles arrumam, a forma como que eles pensam, né? Passaram anos escravos ali, sendo açoitados, sendo sugado. Isso também acontece. Às vezes a pessoa, ela passa uma vida carregando lugares, carregando pessoas, carregando situações que não são para ela carregar. E aí, quando ela vê a liberdade na frente dela, ela se anima. Mas o segundo sentimento que ela tem é de muito, muito medo. E aí o que a pessoa faz? Ela retrocede para a vida anterior, porque era só isso que ela conhecia. Ela não consegue atravessar a porta. Ela consegue achar a chave, ela consegue colocar a chave na porta, ela consegue virar a chave e ela consegue abrir a porta, mas ela não consegue ultrapassar essa linha, ela não consegue passar para o lado de lá. E o que é o sucesso? O que é o crescimento? É você achar a chave e passar para o lado de lá. Isso é o sucesso. Isso é você se curar. É você passar para o lado de lá da porta. Né? Esse povo que passou, mas passou bem, né? Com dor. Então é isso. Um beijo para vocês. Espero vocês no próxima live, que eu não sei quando que eu vou abrir, porque eu só abro quando eu tenho um insight e quando eu tenho tempo. Então é isso. Depois esse vídeo vai pro YouTube. Se você tá no YouTube, dá o like, se inscreve, manda para alguém que você acha que vai ser legal, né? Compartilha com alguém. E um beijo, um abraço para todos vocês. Tchau.